Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 10 de agosto de 2020. Coloco em discussão a ata número 27 de 2020, referente à reunião ordinária de 3 de agosto de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Expediente da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2020. Ofício número 121/2020, autoria Gabinete do Prefeito de Carazinho, retira projeto de lei número 24/2020. Projeto de lei vereador Jean Pedroso reconhece a prática de atividades físicas e exercícios físicos ministrados por profissionais de educação física como atividade essencial. Emenda ao projeto de lei vereador Fábio Zanetti, altera o parágrafo único e inclui o parágrafo 2º e 3º ao PL 02/2020. Projeto de lei vereadores João Pedro Albuquerque de Azevedo, Fábio Zanetti, Lucas Gabriel Lopes, Alaor Tomás e Ivomar Tomate de Andrade. Institui o sistema de transparência e controle de obras públicas no município de Carazinho. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Indicações. 30.108, Jean Pedroso. Indicação. Solicita de modo urgencial reparos e, se possível, a pavimentação da rua Tapera, no bairro FAI. Jean Pedroso, 30.109. Solicita ao Executivo Municipal a colocação de container coletor de lixo na rua Carajás, bairro São Jorge. 30.110, Janete Rose Oliveira. Solicita, com a máxima urgência, uma placa proibindo colocar lixo na rua Agnello Senger, bairro Oriental, em frente ao ginásio. 30.111, Janete Rose Oliveira. Solicita, com a máxima urgência, uma placa proibindo colocar lixo, rua Gastão Espinel Leal, número 131, bairro Oriental. 30.112, Janete Rose Oliveira solicita com a máxima urgência uma placa proibido colocar lixo na rua Itaqui, esquina com rua Vitória, em frente à Igreja Senhor dos Exércitos. 30.116, Fábio Zanetti. Solicita ao Executivo que seja pintada as faixas, sinalizada e roçada a esquina das ruas Ernesto Alves com Barão de Antonina. 30.117, Alaor Tomás. Solicita o perfilamento asfáltico na rua Almirante Tamandaré, no bairro Lef. Alaor Tomás, 30.118, solicita melhorias na rua José Morige, no Passo da Areia. Alaor Tomás, 30.119, solicita a realização de melhorias na rua Brasília, 721, no bairro FAI. Alaor Tomás, 30.123, solicita melhorias com urgência na rua Tapera e a limpeza dos tubos de canalização. Jean Pedroso, 30.126. Sugere ao Executivo que observe a possibilidade de financiamento e instalação de estruturas de aquecimento e cogeração solar. 30.098. João Pedro Albuquerque de Azevedo, subscrito por Márcio Hoppe. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável da inesquecível Elisângela Michelini dos Santos. 30.099, João Pedro Albuquerque de Azevedo. Requer que seja enviado ofícios com votos de profundo pesar pela perda irreparável do inesquecível senhor Vasmir Cavol. 30.100, João Pedro de Azevedo, subscrito por Alaor Tomás. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do inesquecível senhor Odilon Tolotti. 30.101, João Pedro de Albuquerque, subscrito por Fábio Zanetti. Requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do inesquecível senhor Reinoldo Ari Kaufmann. Daniel Weber, 30.105. Solicita que seja enviado ofício de aplauso ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Daniel Weber, 30.107. Que seja encaminhado ofício ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, solicitando apoio aos clubes e entidades privadas.
30.113, Janete Rose Oliveira, que seja enviado ofício de aplauso a Gabriela Citolin pelo projeto Seja Luz, parabenizando-lhes pelas iniciativas solidárias. Daniel Weber, 30.122, que seja enviado ofício de aplauso ao Henrique Melo e Kathleen Dutra de Melo, em reconhecimento à consagração pastoral. Estevão de Loreno, 30.125, solicita informações sobre a administração direta da Eletrocar. Fábio Zanetti, 30.127, que seja enviado ofício de aplauso à JBS pela doação de 50 cestas básicas ao APD Carazinho. Fábio Zanetti, 30.128, que seja enviado ofícios de aplausos à Transforma Brasil pela doação de 50 cestas básicas à APD Carazinho. João Pedro de Azevedo, 30.129, requer que seja encaminhado o pedido para apuração de possível desperdício e mau uso do dinheiro público e outras irregularidades ao MP e ao TCE. Obrigado, secretária. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordos de bancada, não haverá intervalo. Grande expediente. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Convido o vereador Alaor Tomás para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que está nos ouvindo, hoje também a todos que estão acompanhando pelo Facebook, da Gazeta, nosso abraço. Dizer, presidente, que para mim é uma satisfação voltar à Casa do Povo aqui, até para a gente poder entrar em contato realmente com o povo, para o povo saber o que nós realmente estamos discutindo, o que nós estamos votando e como estamos votando. Então, é importante isso. Dizer que, presidente, eu tive uma surpresa, né? A gente estava para votar o projeto da gestão Ivomar de Andrade democrática, o qual seria votado a semana passada, e até o pessoal estava muito que tivesse urgência, né, nessa questão desse projeto, né, para ser votado. E então eu pedi vistas, então, e por coincidência fiz uma emenda, né, onde diz que a gestão é democrática, né, para alterar, né, que a gestão, então, a escolha dos diretores fosse democrática, como deve ser. Quando a gente se fala em gestão democrática, nós temos que começar por os nossos gestores, né, que a comunidade que realmente, a comunidade que acompanha, que é a comunidade que são os pais, os alunos, né, os professores, realmente participe e deixe de ser essa indicação política, né? Nós não podemos admitir que ainda na educação, que a educação, que é onde que a gente diz que liberta, que transforma, nós misturar política com a educação. Então, a gente fez essa emenda, né? Também dizer que essa emenda atende a meta 19 do Plano Municipal de Educação, o qual eu tive a honra de participar, né, da Comissão de Educação da Câmara, já quando foi feita na outra legislatura, e a gente, quando faz, então, esses planos, nós, como educadores, temos aqueles sonhos que sejam realmente cumpridos, né, que venha ao encontro da comunidade, que é o que a gente espera, e que é o que a comunidade quer, gente. Eu sou da classe dos professores, e discuto com os professores, e a gente está dentro da comunidade escolar, e a comunidade escolar espera isso. Tanto é que a gente não fez essa emenda, vereador João, vereador Tomate, por benefício próprio ou pensando na gente. A gente fez porque houve uma discussão com a classe nessa questão. E a gente espera que, de repente, o Executivo retirou isso, que eu não sei se houve justificativa, até vereador Fábio, de por que foi retirado, mas espero que eles retiraram
para ver alteração realmente nesse ponto, para ver essa alteração, que eu acho que é isso que a comunidade espera, e a gente até se manifestou através das redes sociais, e a comunidade foi muito positivo. Recebi muitas ligações, até mesmo de alguns diretores que hoje estão, mas que estão enganjados com a comunidade escolar, né? Então, essas pessoas também realmente querem também que seja democraticamente escolhido. Então, a gente, né, vai aguardar agora, a gente aguarda e, né, e espera que haja essa alteração, né, que daqui a pouco não precise nem a emenda, né, vereador Ivomar, e que venha já do Executivo direto, né, já venha direto, vereador Márcio, essa alteração. É que a gente espera e a gente quer. Uma parte... Toda. Olha, vereadora Laura, também me surpreendi e tenho a lamentar a retirada do projeto. Espero que seja para voltar uma proposta democrática também pelo Executivo Municipal, até porque eu começo dizendo que a primeira surpresa é que, num questionamento feito à secretária de Educação, a resposta foi de que não haveria qualquer alteração prática em relação ao projeto original, ou seja, para que apresentar um projeto se nada vai ser alterado? E algumas propostas que vieram a partir de emendas, como foi a de nossa autoria, incluindo a continuada formação dos gestores, né, a continuada formação dos diretores, eu acredito que seria muito positivo, e foi omissa essa lei, poderia ter sido incluída, porque seria algo bastante importante, e assim como foi a sua emenda, zelando por uma gestão realmente democrática, com a escolha democrática dos gestores das escolas, eu realmente não entendo essa retirada nesse momento, sem que realmente se proceda uma discussão mais democrática da situação. Mas, enfim, espero que depois retorne esse projeto de uma maneira como realmente deve ser, democraticamente e não zelando pelo poder político, e sim pelo poder do povo. Uma parte, vereador. Toda. Alaor, nós estivemos aí acompanhando esse projeto também desde a chegada dele na casa, até porque fizemos parte da comissão, e dentro da própria comissão fizemos aí pedido de informação para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas, né, desse projeto, e a gente leu as respostas e achou que, de repente, estaria aí a contento, então a gente encaminhou para que, com um parecer favorável, esse projeto, né, da gestão democrática, para a educação, porque a gente entende que a educação realmente tem que ser democrática. E aí, quem sabe o nosso líder de governo, nosso colega Márcio, possa dar a justificativa, porque no ofício de retirada não tem a justificativa porque a retirada do projeto. Então, quem sabe o nosso colega possa nos informar aí, que realmente me pegou de surpresa, Laura. Eu achei que, de repente, ele voltaria de vistas hoje. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Realmente, vereadores, concordo com as vossas excelências no sentido da retirada do projeto. Justamente, notava-se alguns erros dentro dele, e justamente a retirada entende-se no sentido de justamente fazer essas adequações e ainda ampliar mais ainda essas adequações no sentido da gestão democrática, realmente. Então, a secretária propôs a retirada e em conjunto com os vereadores e com a classe educadora também, discutir e ampliar mais esse projeto e trazer ele o mais pronto possível aqui para a Câmara de Vereadores, né, dentro dessa discussão, e junto conosco fazer essa melhora que a gente entende que é o mais importante de tudo, nós termos um projeto realmente que surja efeito, principalmente na gestão democrática, que é o objetivo da matéria que ora estava em pauta. Então, o motivo da retirada foi justamente retirada para adequações. Obrigado, vereador. Eu acho que é isso que a gente espera, né, que todos nós esperamos, né, para que realmente tenha uma gestão democrática mesmo. Dizer também, pessoal, que eu tive essa semana, foi a semana passada, sexta-feira, numa agenda com a secretária Annelise Almeida, né, e dizer o quanto ela nos recebeu bem, juntamente com o colega profissional de educação física e árbitro FIFA, né, e
também organizador da RBS, Fábio, o Thales Goulart, nós tivemos levando um protocolo no qual alguns doutores, o doutor Benhur Soares e o doutor José Sperry fizeram, para a abertura gradativamente do esporte, né? Então, a gente só foi apresentar, né? A gente não está acima das ciências, né? A gente apresentou para que, então, esses protocolos, ele levou que algumas cidades aqui da região já abriram, né? Que é o caso de Marau, que é o caso de Sarandi, Passo Fundo, né? A gente sabe que nós estamos em bandeira vermelha, né? A gente tem que ter esse cuidado, mas logo à frente, né, daqui a pouco, olhando os protocolos, acompanhando os protocolos, possa gradativamente liberar alguma coisa. E gostaria de dizer que, né, a gente sabe que hoje parece que houve uma reunião, né, e a gente tinha combinado, até com a secretária de saúde, de o doutor Benhur e o doutor José Sperry fazer a defesa amanhã à tarde, então, às 15 horas, junto ao comitê, então, de crise, no caso do Covid, municipal. E por nossa, né, surpresa, hoje à tarde o Thales recebeu, então, da secretária, né, que não haveria mais, né, a participação desses médicos, desses doutores, né, que fariam, então, a defesa e mostrariam todo o protocolo e não participariam, então, dessa reunião. Até foi uma... Né, a gente até ficou surpreso, porque a gente fez eles, a agenda deles, mexer na agenda deles, né? Tinha um dos médicos até que tinha uma cirurgia, mexeu, né, nessa questão para participar dessa reunião, e infelizmente, não sei porquê, né, não vai mais acontecer. Mas a gente quer dizer que a gente entregou o protocolo e que a gente espera que eles analisem, que ali tem alguns médicos também no comitê, que tem também o pessoal do Ministério Público, possam realmente fazer uma análise e ver o que é melhor, então, para o nosso esporte, para a comunidade toda. Até para contribuir com o colega vereador Alaor, eu hoje de manhã fui convidado a participar dessa reunião e participei dela em relação deste pensamento. Marau começou com os treinamentos, né, não tem jogos ainda, mas começou os treinamentos, e justamente a minha defesa, é a defesa que faço aqui nessa hora, e ao comitê de gestão e a todos os envolvidos, é que comecemos a trabalhar em cima de protocolos que previnam e, ao mesmo tempo, permitam o início da atividade. E um exemplo claro, que até foi dado lá, vamos botar, se o tênis de dupla pode se jogar, que numa quadra de quase 40 metros tem 2 pessoas, vamos autorizar o jogo. Se num lugar que tem 30 metros pode 2 pessoas fazer seu exercício, vamos começar a exigir o que é exigido, da máscara, o álcool gel, mas vamos progressivamente indo liberando para que as pessoas não fiquem só trancadas em casa e começando a ter doenças psicológicas de todo o fechamento, que vai acarretar tantos gastos como problemas futuros. Obrigado. Assim, Alaor, hoje à tarde eu fiz contato com a secretária Nelise, e até ela pediu para que levasse a teu conhecimento que amanhã será analisado pelo comitê a sua proposta, e eles, num primeiro momento, eles entenderam que está bem completa, não necessitaria da presença dos dois aí para defender, o doutor Benhur, para defender, e então logo termine a reunião e encerre, eles farão contato contigo ou com o Thales para explicar o que foi decidido. Não tinha te passado isso aí antes. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, a gente espera e aguarda, né? Até porque, como os colegas aqui colocaram, né? Eu acho que cada esporte tem uma particularidade, e então tem que analisar bem os protocolos, né, para que seja voltado gradativamente, só os treinamentos, nós não estamos falando em jogos, né, não estamos falando ainda coletivamente, mas eu acho que é importante essa volta com os devidos cuidados e acompanhando, né, os devidos protocolos por alguém, né, realmente que são da área, alguém que realmente está defendendo, vamos dizer ali, né, na questão cientificamente. Então, aguardamos então ter esse retorno. Obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Chamamos para que faça seu pronunciamento o vereador Márcio Luiz Hoppen. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, a comunidade que está nos acompanhando via Facebook, retornando hoje às reuniões presenciais, mostrando que, se tivermos todos os cuidados, né, seguindo todos os protocolos, vereador Ivomar Domatti, muitas atividades elas podem recomeçar. Concordo com os colegas vereadores, embora a gente sabe que essa luta contra esse inimigo invisível realmente nos preocupa a cada dia que passa. Os números oscilam muito, todo dia que passa a gente vê aumentar, pessoas se indo, a nível de Rio Grande do Sul, principalmente, nós temos que falar de nós aqui, e acreditamos muito que o Comitê de Saúde, Comitê de Crise, junto com o promotor, junto com o prefeito, junto com a secretária, dentro do possível, estão tomando decisões acertadas. Acreditamos também, compactuo com alguns colegas vereadores, que realmente muitas atividades, afim, podem ter uma retomada, né, uma retomada gradativa, seguindo vários protocolos e que mantenham uma segurança, principalmente da vida, né? Hoje a gente está discutindo saúde, a gente discute vidas, principalmente. Então, acreditamos que, gradativamente, essa situação vai começar a ser implantada, vereadora Laor, onde vários outros setores, outros segmentos, principalmente, porque quando a gente fala segmentos, realmente são pequenas empresas, né, empresas do nosso município, que hoje estão realmente agonizando numa crise financeira, né? Muitos vivem dessa atividade esportiva, clubes aqui do município de Carazinho, academias, várias entidades realmente que necessitam realmente o retorno das suas atividades, evidentemente respeitando realmente todos os protocolos, né? E gradativamente que comecem a voltarem ao novo normal, como a gente se diz, né, vereador Tenente? Porque saúde tem que estar alinhada também com economia, né? Se um povo sem trabalho, uma empresa que não está com a sua saúde financeira em dia, ela também vai sofrer suas penas duríssimas, inclusive, né? Inclusive podendo até virem a fechar, né? Acreditamos que muito breve essa situação será revertida. A gente vê hoje no noticiário de meio-dia, nos programas de televisão, a gente vê Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre, o governador, num impasse junto com o Ministério Público, não entraram num acordo, o governador manda fechar, o prefeito manda abrir, o comerciante estava enlouquecido, não sabia o que fazer, se estava correto, se estava errado. A gente vê que faltou um pouquinho de diálogo. Acredito eu que é um pouco de vaidade também, de ambos, né? Que é um momento de empatia, vereadora Laor. A gente está brigando por vidas. Quanto mais unidos nós estiver, eu falo até por nós aqui, Câmara de Vereadores, Executivo, Ministério Público, a sociedade, né? É um momento de muita empatia, de nós nos darmos as mãos, realmente, não podemos dar evidentemente, mas no sentido pejorativo, e realmente trabalharmos em conjunto, para nós conseguirmos combater essa situação que é de saúde e também de economia, né? Então, é um momento de bastante reflexão, muita reflexão, diga-se de passagem, um momento que nós temos que ter calma. A gente vê hoje nas redes sociais algumas pessoas muito fervorosas, muito enraivecidas, né? Em alguns discursos bem pragmáticos, ofensivos, né? Certa hora xingo o vereador, certa hora xingo o executivo, certa hora xingo a sociedade, certa hora xingo entidades, né? Entendeu? Então é um momento realmente de muita confusão na cabeça das pessoas, e se nós não tivermos essa calma e essa empatia, realmente não conseguiríamos sair dessa situação de uma maneira mais tranquila. Então, venho aqui pedir a cada um dos senhores, e principalmente a nossa comunidade, continuar tomando os devidos cuidados
aquelas pessoas que não precisam sair de casa, que são os chamados grupo de risco, que não saiam de casa, se cuidem, fiquem por casa, se não precisar ir ao mercado, não vão, se não precisar ir à padaria, não vão realmente, porque a gente entende que a prevenção é o melhor remédio contra esse inimigo invisível que está atordoando o nosso mundo inteiro. Então, seria isso aí, pessoal, momento de empatia, é um momento realmente de nós nos abraçarmos e trabalharmos em conjunto para salvarmos vidas. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça seu pronunciamento o vereador Tenente Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos escuta através da Rádio Gazeta, assiste no Facebook. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, lhe dou os parabéns por retomar as sessões presenciais. É interessante. Onde vários segmentos já da nossa cidade retornaram, não teria o porquê nós ficarmos também na parte virtual. Se precisar retornar, tomara que não precise, retornaremos. Mas o interessante é nós voltarmos às nossas atividades normais, aos poucos, gradativamente. O Estado todo já está voltando, né? E mesmo assim o governador, e eu comentava com algumas pessoas da nossa sociedade, com alguns políticos estaduais, inclusive, essa cedência do governador, mesmo no alto lá do seu status, do seu egoísmo, que nenhum me disse, né? Ele não deu o braço a torcer que as bandeirinhas não funcionaram, mas ele pegou e deixou, assim, abriu um pouco essa responsabilidade com os prefeitos, porque é interessante, não tem como, por exemplo, o município de Tamandaré, por exemplo, está atrelado ao que acontece em Passo Fundo. Tamandaré, com o comércio fechado, tudo fechado, quando que, máximo que entra 1, 2 pessoas em cada estabelecimento, né? Então, foi interessante essa prática, essa decisão do governador em deixar mais assim a cargo dos prefeitos. Cada um sabe da sua realidade, nenhum é assim, nenhum prefeito vai ser responsável, né, de não adotar os procedimentos cabíveis na sua cidade. Também hoje, nós podemos acompanhar nas redes sociais e na imprensa que às 11 horas o governador fez a entrega na Assembleia do projeto da reforma tributária. Daí muitos perguntam, mas o que nós temos que ver lá com Porto Alegre, com o Estado, né? Mas ela vai respingar em nós, meus amigos. Se nós ficarmos inertes aí, só esperando ver o que vai ser votado, nós só vamos acatar depois de aprovado na Câmara, na Assembleia, e com certeza vai ser, porque senão o governador não teria protocolado, né, Tomás? Nós comentávamos sobre isso, que ele é muito inteligente e articulado, então, para protocolar na Assembleia, porque já tem praticamente os votos necessários. Mesmo que alguns deputados da base, quando se fala na reforma tributária, alguns assim torçam o nariz, né, com o projeto original. Com certeza teremos várias emendas nesse projeto. Mas vamos aguardar o desenrolar nas próximas semanas. Hoje eu comentava com o colega Fábio, eu me surpreendi, eu fui na prefeitura, hoje estava ali no terminal da escada, e uma senhora utilizando a plataforma, aquela de elevação, desde o saguão da prefeitura, e a pessoa sai lá em cima no setor de arrecadação. Então, para as pessoas com qualquer tipo de deficiência, né, Fábio, foi assim um trabalho muito bom, porque eu fiquei olhando uma senhora ali que não tinha condições de subir a escada, ela foi acompanhada por um familiar na plataforma, foi lá ela, assim, podendo fazer todo o seu, né, todas as suas atividades ali sem depender de ninguém. Ela mesmo subiu lá, verificou o que precisava.
Então, interessante e está de parabéns o Executivo por ter assim se preocupado com essa questão da acessibilidade na Prefeitura, que inúmeras vezes nós presenciamos pessoas idosas com deficiência ali embaixo, tendo que os funcionários da Prefeitura trazer a documentação no saguão para a pessoa assinar ou tomar conhecimento, ciência de alguma situação. Então, muito, muito bom, foi um ganho assim, mensurável para as pessoas com algum tipo de deficiência. Nós temos acompanhado também alguns comentários das pessoas aí na comunidade, e que nem falou Guarapa, às vezes até nas redes sociais, assim, criticando bastante tudo que é segmento, não tem uma linha de crítica, né? E a gente fica pensando assim, a comunidade não quer mais isso, só aquela pessoa que critica, que não traz alguma sugestão de melhora. Daí nós ficamos pensando assim, será que está tudo errado? Não pode, né? Não existe, nós comentávamos hoje à tarde com o Tomate, não existe governo que é todo ruim ou todo bom, né? Então, alguma coisa de bom, em qualquer governo, independente de partido, vai ter, assim como teremos algumas coisas que algum governo municipal, estadual ou federal não vai conseguir fazer nos seus 4 anos. Mas é interessante que as pessoas contrabalancem, né, as situações aí que nem tudo é flores, mas nem tudo também é espinho. Uma né? parte, Costa. Pois não, colega. Essa questão das redes sociais que a gente vem acompanhando agora com mais intensidade, né, em função de eleições, de tudo que vai acontecer esse ano. E é motivo também de preocupação, né? Nós vivemos uma democracia que você pode criticar, você pode não concordar e nem deve, mas o que eu me preocupo aqui em Carazinho, principalmente, que a gente está falando em termos locais, é a agressividade com que se trata e as ofensas com que se tratam pessoas. Então, eu acho que num tempo onde a gente deveria ter essa empatia, em função até dessa questão da doença que está aí, a gente vê um retrocesso muito preocupante. E aí você vê as pessoas que estão fazendo isso, lhe atacando ou lhe criticando, e aí você pensa, poxa, essa pessoa nunca conversei, não sei quem ela é, e aí você vê que ela é ligada a outras pessoas. Então, assim, ó, a gente está vendo isso a nível federal, né? Da questão das fake news e etc. Então, assim, ó, vejo com bastante preocupação essa questão dessa agressividade, essa coisa muito forte entre as pessoas. Obrigado, vereadora. Para concluir, eu gostaria também que se os colegas pudessem contribuir. Há alguns dias eu estou observando lá embaixo na Glória, na Avenida Flores da Cunha, em frente ao Coqueiros Glória lá. Nós estamos solicitando a retirada daquele quebra-mola em frente a Ramos e Copini, e o De Loreno, que era do setor de obras, de repente pode contribuir, e seja construída uma faixa elevada na frente do Coqueiros, aproveitando aquela faixa de pedestre que tem. Por que isso, meus amigos? Com o siga livre na sinaleira da Eurico Araújo, não se tem mais o tempo para quem vai centro sentido Borghetti entrar em direção ao bairro Princesa. A mesma forma, quem vai ali pela Rua dos Bombeiros, não se tem o tempo para ingressar na avenida, porque não tem mais aquele time lá na sinaleira fechada, nem que fosse 30 segundos. Então, nós acreditamos que com essa faixa elevada, uma lombada, em frente ao Coqueiros, que já tem a faixa de segurança, só elevar ela, no momento que os condutores reduzem a velocidade nessa faixa, dará tranquilamente tempo para que alguns condutores acessem a avenida ou consigam fazer a conversão à esquerda em direção ao bairro Princesa. Porque ali, perto do meio-dia, das 18 horas, está bem complicado, meus amigos. Então, nós estaremos fazendo esse pedido aí para o diretor Ivânio, diretor de trânsito, que ele leve para o conselho. Dito isso, meus amigos, uma boa semana a todos e que tenhamos saúde e paz aí para podermos realizar os nossos trabalhos. Um abraço. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça seu pronunciamento a vereadora Janete Rosa de Oliveira.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, a comunidade que nos acompanha. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão que anteriormente o Costa até levantou, que quebra-mola, a questão do trânsito. A gente tem visto com muita preocupação também a questão do trânsito ainda, por mais evoluído que foi nesses últimos anos, mas ainda precisamos muito, né, pessoal? A gente sabe dos nossos pedidos em relação a quebra-molas que eles recuaram muito, que a justificativa é que não se pode colocar mais quebra-molas, né? Eu lembro do Deloreno sempre dizendo isso, né? E a gente entende que realmente é bem preocupante encher a nossa cidade de quebra-molas. Então, a gente foi por um outro caminho. Nós estivemos com algumas pessoas da comunidade na semana que passou, mesmo não tendo esse contato, não podendo ter muito esse contato, mas em alguns momentos a gente precisa estar um pouco mais perto, né? E aí estivemos com o Ivânio, a gente agradece a acolhida do Ivânio, a receptividade. Então, a gente conversou com o Ivânio para alguns locais bem preocupantes que nós não temos sinalização na nossa cidade. E aí, então, quero agradecer ao Ivânio, ele se colocou prontamente para ser realizadas essas ações, que por mais que uma placa não signifique tanto, ela com certeza vai auxiliar muito. E já estamos, então, trabalhando um pouco mais a questão da conscientização das pessoas. Só que a gente precisa de algum tipo de sinalização, não podemos deixar assim, sem nada. Então, quero agradecer ao Ivânio, que vai auxiliar essas comunidades que solicitaram na questão do trânsito. E que é vidas, né, pessoal? São crianças, são adultos, são idosos que usam esses trajetos e que precisa de mais essa sinalização. Outra questão também bem importante que a gente tem que estar olhando, a gente sabe que foi colocado containers e ainda vai ser colocado muitos, né? E que bom. Mas o que a gente percebe, assim, que as pessoas nos chamam, enviam fotos, das pessoas que continuam colocando lixo ao lado do container. Então, é bem sério isso, né? É uma questão muito cultural. E aí, então, estive conversando com o Charles Sete, né? Uma pessoa também muito bacana, muito acolhedora nas demandas, e ele entende que quando a gente vai até a eles, aos secretários, às pessoas que têm o poder de fazer a mudança, é porque realmente precisa. Então, as placas também é algo tão simples, né, pessoal? Uma placa dizendo proibido colocar lixo. Mas precisa mais. Então, o secretário se disponibilizou a estar, até fiz alguns pedidos hoje, a estar colocando em alguns locais bem estratégicos essa questão da placa que tem o Disque Denúncia, para que a gente possa, né, construir uma cidade também mais limpa. Com os containers melhorou demais, só que nós precisamos, então, trabalhar a questão cultural da comunidade para que possa realmente utilizar o container de forma muito correta. Também um outro assunto rapidinho que eu quero tratar, nós, funcionários públicos, né, tem aqui o Alaor, eu acho, somente, nós estaremos, o João, nós estaremos fazendo a descompatibilização a partir do dia 15, né, para as eleições, e a gente que é da educação, né, Alaor, tem sido um desafio muito grande, pessoal. A gente que está mesmo assim com o aluno, o governo, acho que estadual, está fazendo um belo trabalho na questão assim de acesso, os professores, os pais, mas falta muito. Então, assim, eu saio dia 15, né, me distancio dos meus alunos, dos pais, mas com uma grande preocupação que a gente não está conseguindo atingir totalmente esses alunos. E eu vejo com tristeza, às vezes, assim, aquele aluninho que manda, prof, a minha internet não está boa, não consigo postar. Então, assim, é algo que nós precisamos, enquanto município, estado, né, estar pensando assim com muita preocupação na questão também da qualidade de ensino. A gente sabe que tem até frases que dizem, né, que o que importa não é o ano letivo, é as vidas, com certeza. Mas eu vejo assim que a gente pode pensar mais estratégias, né, para atingir os nossos educandos, que realmente esse tempo que eles estão com a educação, ali, eu vejo pela minha filha, o tempo está tão ocioso deles, que estar ali fazendo as atividades com a prof, ou no computador, ou no celular, tem sido um ganho assim, emocional também para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Uma parte, vereador. Sim. Janete, eu acho que nós, né, eu e você como professor, eu do Estado e também do município, da rede municipal, da rede estadual,
Acho que a gente também tem umas angústias, né, Janete? A gente tem porque a gente não está, vamos ser bem sinceros, a gente não está conseguindo atingir a maior parte. Nós não estamos conseguindo. Infelizmente, nós temos alguns alunos, é importante os governos, né, colocarem algumas situações ali, mas nós temos alguns alunos que não têm internet, nós temos alguns alunos que não têm aparelho nem de celular, nem o computador, e eles precisam, a gente tem que ter o cuidado com esses alunos também. Eles não podem também ser discriminados nessa questão, só que nós temos que ter algo a oferecer para eles. Nós temos professores que, até por sinal, que ganham parcelado, que não têm condições, de ter um aparelho e daqui a pouco não tem condições da internet. Então, imagine alguns alunos nossos com mais dificuldade e carente. Obrigado. Então, é só para um desabafo mesmo. Eu saio agora, dia 15, com uma grande preocupação em relação a essa questão, né, Alaor? Nós acreditamos, né? A gente não pode, enquanto educador, não acreditar. É a nossa obrigação acreditar que isso vai evoluindo, nós precisamos. E a tendência é esse ano, provavelmente, não voltarmos, né, presencial, então precisa sim se estruturar. A questão dos professores, sim, a gente tem, convivo assim, com algumas pessoas que até a dificuldade na questão de trabalhar com essa nova metodologia, né, que nós fomos pegos assim de surpresa. Mas, enfim, é um desabafo mesmo. Então, uma boa semana de trabalho a todos nós. Obrigado, vereadora. Chamamos para que faça seu pronunciamento o vereador João Pedro Albuquerque. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio Gazeta que acompanham. Vou tirar a máscara aqui para falar um pouquinho. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um projeto de lei que protocolamos, uma iniciativa de parceria entre vários vereadores, vereador Tomate, Alaor, Fábio, Lucas, e eu também protocolei em conjunto, um projeto de lei que institui o Sistema de Transparência e Controle das Obras Públicas no município de Carazinho. Para vocês entenderem, a ideia deste projeto surgiu de uma iniciativa a nível estadual do deputado Coronel Zucco, que inclusive deu entrevistas para a Rádio Gazeta na sexta-feira e relatou desse projeto que busca, então, ter um controle efetivo das obras públicas a nível estadual, né, as obras realizadas pelo governo do Estado. E todos sabem que nas últimas semanas aí tivemos algumas discussões mais calorosas acerca das obras públicas do nosso município. E, nesse sentido, entendemos que vinha muito a calhar instituir aqui em Carazinho também uma espécie de projeto que institua esse sistema de controle local das obras públicas. Então, para vocês entenderem, o nome, né, é Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas. A ideia é que as pessoas possam acompanhar em tempo real as informações referentes às obras públicas realizadas no município, por meio de acesso no site oficial do município de Carazinho, ou ainda a possibilidade, né, de complementar, de ter um aplicativo para que as pessoas possam fazer esse controle. Então, dentro da proposta, que, embora a gente até tivesse mais ideias, nós decidimos limitar o que está sendo discutido a nível estadual para não dificultar o trâmite deste projeto. Ali ele fala da cópia integral dos contratos e aditivos referentes às obras, a identificação das empresas contratadas, os editais de licitação, prazo de início e fim de obra, a delimitação de cada serviço, trecho, subtrecho, lote, ou outras formas de detalhamento, indicando inclusive coordenadas geográficas de cada obra, permitindo que todos possam acompanhar certinho como é que está o andamento, se está correto, se o site está atualizado, se realmente a obra está acontecendo como deveria. Indicação do fiscal do contrato, o órgão responsável, quantas coisas seriam já pertinentes, né, dentro das discussões que a gente fala, que, por exemplo, nas obras da Secretaria de Obras, que a gente não consegue identificar responsável técnico. Então, coisas bastante interessantes.
Valor total da obra, outra informação que nós não conseguimos acesso nas obras realizadas diretamente pela Secretaria de Obras. Cronograma de execução físico-financeira inicial, inclusive atualizações e as etapas a realizar, ou seja, toda uma programação de custeio, do que está faltando de materiais, do quanto ainda vai ser gasto com a obra, as medições realizadas, programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício. Eu, pessoalmente, achei muito interessante. Inclusive, o projeto a nível estadual, e nós replicamos também, prevê a disponibilização de um mapa que permita as pessoas ir acompanhando a localização geográfica da obra, para saber, em tal rua que está saindo, já tem tantos por cento, já foi gasto tanto, está atendendo ao que está no projeto ali mesmo. Isso aí é a possibilidade de ter o maior controle social que a gente tanto fala, e, é claro, a maior transparência, que é essa briga que temos há bastante tempo. Então, o projeto assinado aí pelos colegas, acredito aí, poderíamos ter convidado também o colega Daniel Weber, que assinou junto, né, votou junto conosco aquela emenda em relação às obras passadas, mas aqui a gente está pensando no futuro, nas obras que vão vir a ser realizadas, porque acredito que isso, transparência, deixar tudo as coisas às claras para a comunidade, sempre vai ser muito benéfico, sempre vai ajudar a ter o dinheiro público sendo investido da melhor forma possível. A parte, vereador. Claro, à vontade. Eu não vi o teor do projeto, eu não sabia deste projeto até então. Se os autores entenderem, subscrevo sim como autor pelo convite, e uma forma como já me manifestei nas outras situações. Eu acredito que tudo que se pede aí é o que se tem. Então, da mesma forma que não via problema em vir um relatório das outras situações que foram cobradas na transparência, também não vejo problema nenhum, e acredito que até uma maneira de todos organizar melhor o funcionamento, já expondo o que está sendo feito. Então, dessa forma, dessa maneira que está sendo colocado, conte com o meu apoio, e se os autores entenderem, subscrevo sim. Obrigado. Obrigado, Daniel. Da minha parte, com certeza, agradeço teu apoio e a tua subscrição, porque eu concordo plenamente. Eu diria que é bom para a comunidade, mas é excelente para o gestor público, que vai ter acesso ao andamento das obras e ter a possibilidade de verificar se realmente está tudo ocorrendo da forma correta também. Então, para o gestor que quer ver as coisas corretas, certinhas, andando nos trinks, é um ótimo projeto. Vai ter acesso ali na palma da mão, daqui a pouco, em tempo real, o que está acontecendo, não tem coisa melhor. Para o gestor e para a comunidade. Uma parte. Claro, Alor. Vereador João e os demais colegas aí que também assinaram junto, e os outros colegas também que, se acharem que devem assinar junto, também pode entrar junto no projeto, ficam à vontade também. Mas é importante, né, eu sempre digo, isso só vem auxiliar ao próprio executor, né, essas questões aí, até porque eu sempre falo, tudo que for transparente, e acredito que todos os gestores também querem essa transparência aí. É importante, vereador João, para que a gente até tenha maior segurança e passe para a comunidade, que é o que a comunidade sempre espera, essas questões. Então, é só, basicamente, mais um auxílio para o executor e nós fazendo a nossa parte também como legislador. Obrigado. Obrigado, Alaor. Além disso, também falando sobre obras públicas, e principalmente aqui, focando na questão das obras asfálticas do nosso município, todo mundo tem acompanhado as polêmicas acerca dessa questão, e me recordo que muitos comentaram de que a situação de irregularidades tem problema, a gente deve encaminhar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas essas informações. Pois bem, além da constante falta de resposta a pedidos de informações, que já tanto comentamos aqui no plenário, e são mais de 10 pedidos de informações realizados desde 2018 para tentar apurar informações sobre as obras aqui da nossa cidade, onde estão sendo feitas as obras, quanto que foi gasto, o que foi de material, e a gente não consegue ter essas informações. Aliou-se a isso algumas outras situações importantes que eu coloco para vocês, para justificar um requerimento que protocolei à mesa diretora, para que encaminhe ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, em nome da Câmara de Vereadores,
exaltando aí o nosso dever e poder fiscalizatório para que esses órgãos possam contribuir na apuração de determinados problemas. O que eu coloco para vocês? Além dessa questão dos pedidos de informação, semana passada, quem pode acompanhar na Gazeta também, teve a entrevista de um estudo de avaliação e diagnóstico do pavimento da rodovia municipal de acesso ao Parque da Cidade, a Estrada de Santa Rita, né, que é a CRZ20, em que o engenheiro, que é um professor universitário especializado nessa área de obras públicas, ele referiu ter observado muitas deficiências na obra de Santa Rita, que teve o custo de R$2,5 milhões de reais. Ou seja, além da ausência de informações que chegam para nós, a gente verifica agora que um técnico foi lá e viu muitas coisas que estão estranhas, problemáticas, que devem ser verificadas, ausência de acompanhamento técnico, de estudos que demonstrem, né, a regularidade dessas obras, das condições das obras. Então, acho que seria interessante caminhar isso para esses órgãos competentes. E soma-se a isso, também chegou a mim um boletim de ocorrência policial, número 1201 de 2020, aqui da Delegacia de Polícia de Carazinho, em que houve um suposto episódio de ameaça cometida pelo atual secretário de Obras, Luiz Fernando Cavalheiro, em relação ao topógrafo da Prefeitura, o senhor Reinaldo Vargas, e que teria dito que não era mais para ele pisar naquela obra. Além daquelas já denúncias que chegam para a gente, pessoalmente, a gente tenta apurar com os pedidos de informações e não tem respostas. Então, a gente faz um pedido para encaminhamento desse requerimento com essa documentação em anexa, o estudo do professor, o boletim de ocorrência e os pedidos de informações não respondidos, para que a gente possa... Obrigado, vereador. Chamamos para que faça seu pronunciamento o vereador Ivomar de Andrade Tomate. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de me solidarizar com todos os parentes, amigos das mais de 100 mil vítimas do Covid-19. Eu acho que cabe salientar nesse sentido, ainda existem pessoas que não acreditam que isso seja verdade. Ainda estão achando de que o número de vítimas está computado outras causas mortes, que, na verdade, estariam juntos somadas as mais de 100 mil vítimas em nosso país. Se fosse isso, com certeza, qualquer governo que conteste, o próprio governo federal já teria dito, olha, não, está computado, e a própria imprensa teria feito seu papel no sentido de divulgar. É a realidade, existe vítimas, né? Carazinho está com 95 casos em estudos, né? 14 internados, enfim, mas é importante de que a gente pense de que isso pode acontecer com qualquer um de nós e espero que isso não aconteça na nossa cidade. Nós temos saído aí, de uma certa forma, mais ilesos em alguns municípios também ao redor. Mas deixo aqui o meu sentimento a todas as famílias e parentes de amigos, enfim, dessas mais de 100 mil vítimas do Covid-19. Outra questão, senhor presidente, é o retorno das nossas sessões aí de forma presencial, mas com restrições e com, logicamente, todos os cuidados necessários que se faz, né, mais do que nunca. Nós temos que ter os nossos protocolos e temos que ter os cuidados necessários com os servidores, com as pessoas que aqui estão, com os nossos vereadores, mas entender, presidente, a importância que é deste ato de a gente voltar a transmitir as sessões neste momento, em que as pessoas estão em casa, estão nos escutando, estão assistindo, seja pelo Facebook, enfim, mas é fundamental a devida transparência de nossos atos. Nós estamos aqui representando o povo, votando pelo povo, decidindo questões que envolvem a sociedade, que envolvem a comunidade como um todo. Estamos falando em valores, estamos falando em orçamento, estamos falando em recursos, obras, enfim, a tudo aquilo que faz parte da gestão pública. E o Legislativo, mais do que nunca, senhor presidente, tem que estar presente e de uma forma que possa ser visualizado, que possa ser justamente ouvido pelo povo, porque ele se preocupa.
E ele quer saber, e cada um dos senhores que estão aqui, e a nossa vereadora também, de que a nossa responsabilidade é essa, vereador Costa. Nós estamos prestando conta, de certa forma, dos nossos posicionamentos, tanto nas horas de votação, bem como nesse espaço que é do grande expediente, em que nós temos que falar, vereador Lucas. Nós temos que dizer o que nós pensamos, nós temos que mostrar à comunidade aquilo que cada um de nós faz. Por isso eu me sinto tranquilo e satisfeito, presidente, dessa tomada de decisão da gente retornar, né, essa atividade com todas as cautelas necessárias. Esse é o caminho, essa é a realidade. O Poder Legislativo tem que estar vivo, presente e participativo. Em relação à educação, foi abordado pelos colegas o projeto que foi pedido a retirada, né? Eu espero realmente que venha contemplado todas as reais atitudes democráticas que se faz necessárias dentro de uma lei, né? Quando se fala em eleições de diretores, eleições para administrar escolas, fecha em gênero e número, a democracia faz parte. E o gestor público, seja quem está hoje, quem estará amanhã, ele tem que saber conviver com as diferenças e com as escolhas. E as escolhas são feitas pelas classes. Eu sempre defendi e continuo defendendo de que as classes são responsáveis, vereador Laura e vereadora Janete, que são professores aqui, né? Eles são responsáveis pelas suas escolhas. E o gestor tem que saber administrar isso. É jogo de cintura, é capacidade de não poder escolher o seu diretor, sua vice-diretora, a coordenação que ali está, é a habilidade que o gestor público tem que ter. E ele tem que ter essa consciência de que ele agrada e desagrada. Mas o principal é de que o gesto seja democrático. Então, a gente espera, ouvindo aí o líder do governo, nosso vereador Guarapa aqui, que isso é nesse sentido que virá, com as adequações necessárias e, principalmente, com a fundamentação para que realmente nós tenhamos condições aqui de ter a verdadeira democracia, não só em lei, mas também em atos cometidos pelo próprio Executivo, que terá que fazer o seu papel de mandar um projeto capaz de poder colocar a democracia através do voto, das suas escolhas e pelas suas escolhas, que é a categoria dos professores. Em relação às eleições que teremos aí em 15 de novembro, conforme a alteração do nosso calendário, né, eu espero, e tenho dito isso em entrevistas, enfim, de que não nos tornamos inimigos. Eu tenho certeza absoluta que o eleitor não quer inimigos. Nós não podemos entrar nesta seara de alguns que tornam a vida política uma demoniocracia, uma verdadeira demoniocracia, onde acha que pode dizer o que quiser, escrever o que quiser sobre qualquer um, sem ter as devidas consequências. Eu tenho a certeza absoluta, talvez aqui vai sair o vice-prefeito, ou a vice-prefeita, né, Janete? Vamos lá, vamos valorizar a pessoa da mulher, no bom sentido, certo? Mas que aqui a gente vai ter colegas que, de repente, vão estar no executivo, um candidato a prefeito. E isso é importante, e que a gente não possa levar isso como fosse uma inimizade. Nós temos que entender que aqui tudo é passageiro. Nós estamos vereadores, nós estamos num mandato em que alguns possam não voltar, inclusive esse que vos fala. Pode ser que eu estou indo como pré-candidato novamente a vereador, e o último mandato a vereador, já disse isso claramente, se eu sigo à frente, se eu for essa vontade dos eleitores, da vontade do povo, de que eu retorne a essa casa, será o meu último mandato como vereador nessa casa. Que nem o Gauchinho fala, não vou mais, não. Então será o meu último mandato a partir do ano que vem, se assim entender os eleitores. Ou eu sigo à frente, ou dou lugar para algum jovem que queira galgar, João Pedro, que queira dar continuidade. A gente é passageiro. E o principal de tudo é que eu espero, de que nós tenhamos a consciência que não somos inimigos. Podemos ser adversários em um pleito, porque o mundo gira, gente. O mundo gira tão rápido que amanhã a gente pode estar todos juntos defendendo a mesma causa. E a principal causa que o povo e que o eleitor querem em Carazinho é uma cidade melhor. É uma cidade em que nós possamos viver em paz. E, principalmente, se nós que estamos hoje investidos em um mandato, nós tenhamos condições de dar os bons exemplos e não os maus exemplos à população. Pois não, vereador Alauro? Vereador Ivomar, gostaria até de dizer, de parabenizar nessa questão, falou muito bem, né, quanto à questão de, eu acho que o maior interesse nosso, eu acho que o maior compromisso que nós temos é com o povo, né, por isso que eu digo que algumas ações
que a gente tem aqui nessa casa, né, e nós como representantes do povo, é realmente a vontade, tem que ser a vontade deles, que foi eles que nos colocaram aqui, e é eles que podem também nos tirar. Né? Então, nós como pré-candidatos também, e dizer da importância que tu colocaste muito bem, de ter uma gestão democrática, não somente no papel, e sim na efetividade mesmo. E essa efetividade é tendo, não deixa de ser, de escolher, a comunidade escolar escolher seus próprios diretores, né, pelo seu trabalho e por tudo que fazem realmente para essa comunidade. Obrigado. Vereadores, para concluir, então, eu diria, pela democracia, pela comunidade, pelo povo, façamos uma eleição, e eu peço aos colegas, amigos aqui, de que tenhamos o devido respeito no decorrer, e que não levamos um pleito com inimizades, mas sim com propostas e objetivos, e que vença o melhor para Carazinho a partir de 2020, quem vai assumir e quem voltará para esta casa, pela democracia e pelo respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Chamamos para que faça o seu pronunciamento o vereador Daniel Weber. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que transmite essa sessão, a todos que nos escutam pelas redes sociais. Realmente, colegas, é muito importante a transmissão das sessões para toda a comunidade, para que saibam aquilo que estamos produzindo aqui e também para que expressem a sua opinião na comunidade, nas redes sociais, e para que assim nós possamos tomar as melhores decisões, que é o que a comunidade merece. Eu quero me ater ao primeiro assunto que eu comentei quando o vereador e colega Laor falava, que é na questão da pandemia, né, do coronavírus, a questão dos cuidados e a questão da retomada. Eu fui favorável, sou favorável à manutenção do comércio aberto, à manutenção das igrejas abertas, e sou favorável também à retomada das atividades esportivas, dentro, é claro, de um respeito aos protocolos de segurança. A gente está o tempo inteiro discutindo, fecha isso, abre aquilo, é bandeira vermelha, é bandeira laranja, e escutando uma pessoa que eu tenho gostado de ouvir desde o começo da pandemia e não mudou de opinião, que é o nosso ex-ministro da Saúde, Osmar Terra, ele disse desde o início que o grande trunfo, vamos dizer assim, seria os cuidados da população. E a gente vê que os maiores contágios são nos grupos familiares, onde as pessoas naturalmente acabam se descuidando. Então, nesse sentido, eu quero me manifestar e pedir para toda a comunidade manter os seus cuidados, para que possamos convencer o Comitê de Gestão do Coronavírus, para que possamos ampliar a nossa liberdade, o esporte, o lazer, e para que as pessoas também não comecem a surtar mentalmente, que eu vejo que é isso que ocorre em muitos momentos. O isolamento, de casa para o trabalho, e muitas pessoas nem para o trabalho é permitido hoje sair. Então, nesse sentido, eu me manifesto nesse momento, participei da reunião hoje de manhã junto a um grupo de esportistas, de pessoas ligadas ao esporte, aos clubes de Carazinho, no qual defendo sim seu funcionamento. E defendo porque vejo que a atividade física, ela melhora a nossa imunidade, ela melhora a nossa autoestima, ela melhora o nosso condicionamento e o nosso preparo, até mesmo para enfrentarmos esse momento. Como vai ser? É isso que nós precisamos definir. Nós precisamos definir junto ao comitê como é que nós vamos fazer esse retorno. É no futebol um para cada lado. Bom, é no futebol um para cada lado, então vamos começar assim. É no futebol usando máscara. É no futebol usando máscara. Os dois vão estar usando, os dois estão prejudicados da mesma forma, mas os dois podem fazer a sua atividade física. É no tênis, é na caminhada, é no que for permitido a pessoa fazer, respeitando o regramento. E volto a defender,
no comércio, sabemos de raros casos de contaminação. É o lugar que as pessoas mais estão cuidando. Então, nesse mesmo sentido, nos lugares que se pratica atividade física, também nas academias tem sido um local de responsabilidade. Então, quero me manifestar nesse sentido, nesse primeiro assunto abordado, que é nos cuidados ao coronavírus, mas também na minha expressar o meu cuidado com a saúde, pensando na economia e pensando no mental das pessoas. Isso não é nada fácil. Sim, colega Laur. Uma parte. Colega Daniel, colocou muito bem. É essa questão que a gente está brigando nessa mobilização do esporte, para que seja aberto gradativamente e obedeça os protocolos. Né? Eu acho que, como eu colocaste antes, os protocolos estão feitos por alguém que é da área, né, por alguém que está trabalhando e vendo cientificamente, né? E eu acho que como nós colocamos aqui, cada esporte tem sua particularidade, né? E nós vamos ter que ir voltando, né? Porque nós vamos ter que saber conviver com esse mundo anormal, né? Que as pessoas dizem hoje. Nós vamos ter, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, isso até alguns médicos colocando, nós estamos vendo crianças, adultos desenvolvendo estresse, ansiedade, obesidade, e aí é o maior perigo contra esse vírus que nós estamos enfrentando. Obrigado, colega. Então, nesse sentido, eu gostaria de me manifestar pedindo o seu cuidado em casa, pedindo que você continue se preservando e, assim que conseguirmos essa definição junto ao comitê, que possamos, com todo o cuidado, não perder aquilo que estamos buscando conquistar. Então, hoje, nessa função, representando também a atividade física, eu nunca pratiquei tanta atividade física como nesse momento, tenho corrido, tenho nadado, tenho caminhado e me sinto bem. Então, eu também quero que as pessoas todas que têm essa oportunidade possam também buscar a saúde nesse momento. Hoje tinha uma reportagem, até não lembro em qual rádio que eu estava escutando, sobre a venda de bicicletas. Disparou. É um esporte individual e as pessoas estão buscando se movimentar. Então, vamos buscar o equilíbrio entre tudo, que eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão de todos, né? Trabalho, esporte, lazer e cuidado ao coronavírus. E quero também fazer um breve pronunciamento a todos os nossos amigos que conheciam o seu Vasmir Cavol, que pouco me referenciei em pesares, mas esse eu vou referenciar aqui de uma forma muito carinhosa e especial. Seu Vasmir, meu vizinho da vida inteira, me pegou no colo, me viu crescer, correndo nos corredores lá da sua casa, e meu vizinho até hoje. E pessoa querida, agradável ao comércio, comerciante da nossa cidade, não sei dizer de quantos anos. Falava com o funcionário dele que tinha 30 anos de casa. E uma perda dura, né? Para quem conheceu ele, para quem gostava e se familiarizava a ele, a seus familiares todos, pessoas batalhadoras da nossa cidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu vou falar da pessoa que eu conhecia, um pai, um vô, um amigo, pessoa que eu convivi junto com seus filhos e netos durante toda a minha vida até o presente dia do fatídico infarto que ele sofreu na sexta-feira. Então eu quero expressar os meus pesares a toda a comunidade escarazinhense, assim como o colega vereador Ivomar expressou também as pessoas que têm sido vítimas do coronavírus, a gente também entristece. Não é o natural, a gente não quer ver as pessoas morrer de fatalidades que possam ser evitadas, e a gente fica nessa situação assim que é tão difícil de falar, porque a gente não quer perder ninguém, né, Tomate? Nem familiares, nem amigos, e muito menos pessoas de causas que possam ser evitadas. Por isso faço essa minha fala nesse momento, volto a declarar o meu apoio ao projeto dos colegas vereadores que adentraram nesta casa de hoje, que fala dessa organização, vamos falar assim, dos gastos públicos. Volto a dizer que não vejo problema algum, bem pelo contrário, acredito que isso vai facilitar a vida dos gestores,
assim como hoje facilitou na educação. Hoje, na educação, as pessoas entram lá, sabem seu lugar, sabem sua posição, sabem quanto vão esperar, tem essa noção. Assim como é o monitoramento da saúde, hoje sendo acompanhado em tempo real pela secretária, da UPA, da ISF, dos atendimentos. Tudo isso faz com que a qualidade para as pessoas seja melhor. Então, contem com o meu apoio, desejo uma ótima semana a todos e que possamos, sim, Tomate, estar sendo transmitido todos os dias, passando nossos posicionamentos e as nossas sessões da Câmara de Vereadores. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Passamos agora às explanações de pedidos de informação. Convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações número 57/2020. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Boa noite novamente. Sobre o pedido de informação, ele versava sobre cargos de confiança, aposentadorias e rescisões de servidores públicos, o andamento das contratações do CIES, diversas questões relativas ao quadro pessoal. Um pedido com o objetivo de verificar o andamento do concurso, das contratações, do processo seletivo dos estagiários, a pedido das pessoas que estão envolvidas nessas questões e também para verificar a situação do quadro de cargos de confiança que temos inclusive um projeto, né, que foi aprovado pela Casa, que teria que estar disponível já para nós vermos em tempo real o que estava acontecendo no quadro e que não está hoje acontecendo na prática, né? A gente só consegue ter acesso a cargos olhando na questão da folha individualmente, mas às vezes assim tem que aguardar virar a folha e a gente não tem algumas informações que seriam importantes dentro dessa situação, para verificar certinho as atribuições, coisas nesse sentido. Tudo numa página só. Mas, enfim, para relatar algumas informações para vocês, identificamos, primeiro, esse pedido de informações, que temos 6 pessoas recebendo FG, que são servidores e recebem uma função gratificada, né, exercendo funções de confiança. Uma delas, que é a Carla Betio, que não é indicação política, ela é eleita pelo quadro de servidores para assumir a direção administrativa e financeira do Previ. Nos demais, são 97 cargos de confiança no total. A informação na resposta é de que todos estão preenchidos. E eu poderia ler alguns nomes aqui, alguns cargos que talvez as pessoas possam ficar meio sem entender muito. Por exemplo, assessor de topografia, que está a Jéssica Medeiros Perim, nem sei se ela está ainda lá, mas a gente sabe que ela é fotógrafa, mas está como assessora de topografia aqui, né, Guarapa? Vamos ver aqui o que mais. O assessor de meio ambiente é o Jean Carlos do Amaral. A gente sabe que ele é fotógrafo, mas ele está aqui como assessor de meio ambiente, né, Guarapa? Mas beleza, vamos seguir aqui a questão. Temos também no Departamento de Trânsito, vamos ver o diretor Ivânio, o chefe de fiscalização de trânsito Carlos Gomes Júnior, assessora do ADMT Sandra Dutra, assessor de gabinete Eva Valmir Lopes, assessor de fiscalização de trânsito Daniela Reichert dos Santos. Temos aqui na assistência a secretária Andréa Schmitz, diretor do DEMS Daniela Santos Silva, diretor do Projetos Sociais Maria da Graça Silva Nunes, diretor de cursos especiais CC5 Emerson Raul Kunrat, o Chimarrão, que eu também ouvi falar, que não sei se está ainda. Diretor de assistência social CC6 Gilson Antônio Halbert, que eu acho que o Gilson está meio errado aí também, porque ele está no gabinete, se eu não estou enganado, ele está no gabinete, estão dizendo que ele tem que fiscalizar as obras da Corsã, mas na verdade ele é diretor da assistência. Meu amigo, gente boníssima, o ex-vereador Gilson, ali fica a minha dica, uma grande pessoa, mas eu acho que o prefeito errou aqui, não é diretor de assistência social. Mas ele está aqui, está ganhando como diretor de assistência social. Outras aqui, diretor de campanhas especiais, Helenice, assessor de secretaria Joel da Silva, tem um monte de cargo aqui. Aqui nós temos o coordenador técnico Luiz Carlos Chach, diretor de execução de obras Gilmar Weber,
chefe do posto de combustível, Jefferson Alexandre Nietzsche. Chefe do setor de praças e jardins, Rosa Estela Aco Alves. Diretor de fiscalização de execução de obras, Daniel Josemar Braga. Coordenador do cemitério municipal, esse aqui é um cargo fantástico, realmente, é o Adelar Barcelos, que substitui, é CC6, CC bom, grande, substituindo o nosso secretário da Agricultura. Viram que ele não era muito bom na área do cemitério, ele era bom na agricultura, e daí o Felipe Salva foi para a agricultura. Capaz, gente boníssima também o Felipe Salva, mas acho que o prefeito também está meio confuso nessa questão. Ora é cemitério, ora é eletrocar, ora é Secretaria da Agricultura. Não deu certo, né? Não. Aqui temos outras, coordenador, aqui na saúde temos um monte de gente, diretor executivo, o Marcos Soares agora saiu da parte do desenvolvimento, lá, que ele era do trânsito, né? E agora ele virou diretor executivo da saúde. Não deu muito certo nos carros, foi agora para a parte da saúde. Não, estou brincando aqui, mas é que tem umas coisas que a gente fica meio incomodado de ler, né? Que tem muita coisa que está meio atrapalhada, e por mais que possa, garanto, acredito que não seja só agora, pode ter tido isso em diversos anos, mas que é incomodativo ler essas coisas todas erradas, só para lembrando, a soma desses cargos de confiança dá mais ou menos 5 milhões por ano de custo para o governo municipal. Muitos desses em situações equivocadas, como eu relatei anteriormente. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, está aberto 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Senhor presidente, o João tem razão nessa parte que ele fala aí, que tem alguns cargos aí que não está bem certo a situação. Quero lembrar, senhor presidente, que eu fiz um pedido, acho que já passou de 30 dias, sobre CC da prefeitura que recebeu o auxílio emergencial. E até o momento não recebi isso. O líder do governo podia ver isso, que a gente quer analisar, porque esse CC que está recebendo em dia, né, receber auxílio emergencial, é complicado, Brick. Já está na casa? Então tá bom. Então me passe aí para que eu dar uma tá, para mim poder dar uma estudada, porque eu acho que CC precisa, né? Qualquer administração tem isso, né? E precisa ter o CC, sim, mas é para trabalhar e recebe rigorosamente em dia, então não tem necessidade de receber auxílio emergencial. Se isso aconteceu, o Guarapa me perdoe, mas a gente tem que analisar bem e pedir para que essa pessoa seja exonerada. Obrigado. Mais algum vereador? Então, convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações número 59/2020. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Está todo mundo dizendo aqui que é melhor ser o CC6 ali do que... Mas, enfim. Pessoal, esse outro pedido de informação, ele questionava algumas questões sobre a situação dos agentes comunitários de saúde, também dos agentes de combate a endemias, porque, para vocês entenderem, eles estão numa luta bastante grande no que diz respeito à recuperação do direito ao adicional de insalubridade. Eles recebiam o adicional de insalubridade até 2017, até 2018, na verdade, ali, início de 2018, quando veio um laudo que foi realizado por uma empresa Enseg, de Lajeado, que disse que elas não teriam mais direito a receber. Foi cortado, assim como foi cortado de vários outros servidores, e depois veio... eles entraram com uma ação judicial, muitos servidores reverteram a situação, a grande maioria, aliás, mas não foi o caso das agentes de saúde. Diversamente dos demais servidores que tiveram um processo tramitando na esfera da Justiça Estadual, elas entraram na Justiça do Trabalho, não puderam ser representadas pelo sindicato diretamente, por algumas circunstâncias jurídicas,
e, infelizmente, o laudo que veio judicialmente não reconheceu o direito delas também, e, devido a esse laudo, o novo laudo que foi contratado pela Prefeitura de uma outra empresa, que era a que fazia antes dessa ENSEG, acabou vindo negativo também. Então, no fim das contas, é um prejuízo que não se sabe quando que vai ser revertido em prol das agentes de saúde, que a gente sabe, elas estão em contato direto com as pessoas, fazem as visitações, entram em contato com pacientes, enfermos, tudo, e não tem de que maneira proteger efetivamente de riscos biológicos, de micro-organismos. A gente está vendo bem isso nessa situação da pandemia, em que nós estamos diante de um vírus, é um inimigo invisível. Então, as agentes de saúde ficam expostas a essas situações, mas, a meu ver, de uma forma muito equivocada, estão sem direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Então, ali, esse pedido de informação, vocês podem verificar, ele versa sobre a questão de EPIs, de CATs, tudo para poder entender um pouco mais a situação delas, protocolo de entrega desses EPIs, se havia efetivo controle, então veio documentação anexa, e é algo bastante extenso, né? Foi algo que também veio questionado por essas agentes, então por isso que nós encaminhamos esse pedido de informação. Além disso, também, em relação os agentes de combate às endemias, temos uma situação similar, né, de que também protocolamos para ver a situação dos EPIs, CAT e tudo mais acerca dessa categoria. Pedimos a juntada das notas desses EPIs, como botas, calçados, luvas e assim por diante, protetor solar. Também requeremos algumas informações sobre as diferenças em relação aos pagamentos dos adicionais de salubridade, o que deixou de ser pago em relação aos demais servidores, que eu estou tentando localizar aqui para passar para vocês. Porque o que acontece? O que a gente quis verificar? Não sei se vocês lembram, mas ainda em 2017, 2018, nós questionávamos que essa suspensão do pagamento do adicional de insalubridade para algumas categorias que não tinham o menor sentido, que era muito claro que eles tinham exposição a agentes nocivos, tanto que judicialmente ali reverteram 90% dos que entraram ali reverteram a situação, aumentaram o adicional, ou se não estavam recebendo, passaram a receber novamente. E tudo isso impacta no orçamento do município, porque o município não pagou em 2018, não pagou em 2019, agora vai ter que pagar tudo com juros e correção monetária. Então, é um prejuízo significativo para os cofres públicos e também é uma pena porque, certamente, todo servidor ia preferir receber na época apropriada. Né? Agora vai receber com juros e multa, mas teve que suportar ficar sem esses valores durante esses períodos em que realmente teriam direito. Está acabando o tempo, eu não consegui localizar, mas posteriormente eu passo para o pessoal os valores que ficaram para trás nesse sentido e que o município vai ter que custear. Obrigado, vereador. Está disponível 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Tenente Costa. Só para contribuir nessa questão aí, tantas agentes de endemias como das agentes de saúde, nós temos um projeto protocolado aqui na casa a respeito das agentes de endemias. Foi apresentada uma emenda pelos colegas, incluindo as agentes de saúde. Tanto o parecer do IGAM como o parecer jurídico da casa, Laura, ele foi inviável simplesmente pela autoria do projeto, né? Deve vir do executivo. Mas o que foi constado em ambos os pareceres? Que elas têm direito, mas depende somente da perícia da empresa que vem realizar, dizer que elas têm o direito a determinado percentual, 10%, 20%, 30%. Então, a própria legislação federal, ela delegou aos prefeitos fazer esse pagamento, mas
desde que tenha essa perícia favorável. Então, nós vamos retirar o projeto e encaminhar como indicação para que o Executivo solicite novamente uma perícia de Loreno das agentes de saúde e das endemias, e nós anexamos fotos, vídeos, da onde que elas trabalham. Inclusive, as agentes de endemias estão mais expostas que as de saúde. As de endemias andam dentro da sanga, cachorro morto é bicho morto, é virando pneu, é com a água, barro até a canela. Então, é preocupante a situação delas. Mas depende desse parecer viável da empresa que realiza a perícia. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alaor. Vereador João, Tenente Costa, eu acho que a gente não precisa nem ser muito técnico para ver o que as agentes de saúde, agentes de endemias, né, o pessoal do PIN ali, estão expostos, né? A gente sabe disso, não sei como é que essas empresas não olham tecnicamente, quando a gente, já lá atrás, a gente reivindicava de alguns, né, de algumas profissões ali que perderam, e que a gente sabia que realmente estavam expostos a receber essa insalubridade, mas, Tenente Costa, se não deu, né, da gente entrando por aqui, pela Câmara, eu acho que daqui a pouco o Executivo manda de lá, fazer essa indicação e mandar de lá para cá, para que façam essa nova avaliação com esse pessoal, com os agentes de endemia, com as agentes de saúde, para que eu acho que seja analisado bem tecnicamente e que se tenha justiça pelo trabalho que elas fazem. Obrigado. Vereador Guarapa. Presidente, infelizmente, é uma luta que a gente acompanha há anos, como comentou o vereador Alaor, já desde a época do governo Renato, já a gente vem brigando por isso e vem lutando por isso, realmente. Inclusive, mandar um abraço para o Chico, do sindicato, também um parceiro nosso, sempre muito atuante na defesa do funcionário público. E, realmente, infelizmente, essas empresas, a primeira e a segunda, que fizeram a prova e a contraprova, realmente, tecnicamente, muitas vezes, eles não entendem a exposição do agente de saúde, desse pessoal realmente que está em contato diário com essas bactérias, com esses vírus, principalmente nesse momento de pandemia. Nós sabemos que esse valor realmente faz falta para cada um dos nossos servidores públicos. Alguns funcionários da obras também perderam esse direito de receber a insalubridade. Então, realmente, é uma luta que a justiça, né, quem é advogado e quem estudou direito aí sabe bem direitinho como é que funciona a questão da nossa legislação, no sentido de que a empresa fez a vistoria e, tecnicamente, eles entendem, né, os técnicos dessas empresas entendem que aqueles profissionais não têm por direito receber essa insalubridade. Nós somos totalmente a favor, sim, que eles recebam isso, né? Infelizmente, nós teríamos que achar uma maneira legal, que nem comentou o Tenente Costa ali, realmente que eles pudessem receber esse auxílio, porque é um valor até bem significativo, e que daqui a pouco, no futuro próximo, como comentou o vereador João, eles entrando numa ação judicial, eles possam até ganhar judicialmente, e esses valores o município tem que devolver para eles e repassar para eles num futuro bem próximo. Então, vamos continuar trabalhando juntos, que daqui a pouco, no futuro, nós conseguimos reverter essa situação. Senhor presidente, colegas vereadores, é um caso que faz muito tempo que a gente discute. As agentes de saúde da nossa cidade e endemias vêm sido alvo de situações ruins há bastante tempo, com a demissão sem justificativa, onde não sabiam nem explicar o porquê que estavam sendo demitidas, e lutam até hoje na justiça algumas para retornar, e agora com o corte da insalubridade, assim como teve diversos servidores de toda a prefeitura onde não recebem mais a insalubridade. E a gente sabe que essas pessoas trabalham em meio insalubre, muitos no asfalto, alguns com produtos químicos, o caso das agentes de endemias e de saúde que têm contato muitas vezes de primeiro grau com pessoas infectadas
na saúde, e vamos botar o exemplo até do próprio coronavírus agora, elas vão na casa e às vezes descobrem as pessoas doentes, é o primeiro contato, é completamente injusto não estar recebendo insalubridade. E há muitas profissões que, se fossem fora, estariam sendo pagas no máximo de insalubridade, justamente para evitar ações futuras. Então, eu não consigo entender essa matemática. Eu acredito que quem trabalha em locais que possa ser contaminado com produtos perigosos, com situações, Tomate, que você deve presenciar muito lá no sindicato, devam receber, sim, a sua insalubridade. E pode contar conosco aí, nesse auxílio desse documento, para que o prefeito envie, se for isso que falta, o documento ou o projeto para que a gente vote essa situação de insalubridade. E até mesmo alertei o Chico, quando o Chico ia defender as agentes de saúde, que não deveria, mas daí foi criado um mecanismo onde o advogado do sindicato pôde defender de forma individual a causa delas para a insalubridade. Então, dessa forma, a gente se solidariza e não concorda da forma da sendo aplicada hoje. Obrigado. Mais algum vereador? Questão de ordem, presidente. Só uma observação em relação a algumas questões que não foram respondidas, e eu vou fazer aquele pedido que nós fizemos em outras oportunidades, para que seja reiterado, uma questão de justiça e de direito, né? Até porque eu acredito que sejam questões importantes, principalmente na parte que diz respeito aos adicionais de insalubridade dos servidores estatutários. E eu digo isso porque, deixa eu até pegar aqui para não incorrer em erro, mas houve a resposta do pedido de informação sobre essas respostas. Eu vou fazer aí, referir aí para o nosso assessor da mesa, nosso servidor, o Rafael, as questões 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29, que falava sobre o adicional de salubridade. Tá? Ali ela falava sobre as diferenças em relação ao que foi pago, ou melhor, o que deixou de ser pago e o que vai ter que ser pago agora com a revisão, com juros e multa, até porque isso daí é uma coisa importante, é um valor de alta monta que vai exigir até um planejamento administrativo para gerir esse valor. E eu digo isso porque quem respondeu foi a secretária da Saúde, e isso não tinha nada a ver com a secretária da Saúde, é um caso da Secretaria da Administração, então, né? E não sei por que cargas da água jogaram para a secretária da Saúde. Então, só para reiterar, acredito que esses documentos aí, essas questões que não foram respondidas devam ser reiteradas, são questões importantes para nós termos o cálculo de quanto deixou de ser pago para os servidores e que agora vai ter que ser pago com juros e correção monetária para haver o planejamento. Mas não veio a resposta e não sei por que foi para o pessoal da saúde. Enfim, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Estaremos fazendo... Já está registrado seu pedido aí, então eu solicito que tu faça por escrito, especificando aí os itens. Presidente, eu solicito que seja registrado em ata, até para dar celeridade, que então fica solicitada a reiteração do pedido das informações dos itens 21 a 26 e 29. Tá ok, está registrado. Então, convoco agora o vereador Tenente Costa para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações número 79/2020. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Senhor presidente, esse documento que me foi enviado é a respeito dos campos que ainda existem na nossa cidade, os campos de futebol da várzea, que realmente a gente se preocupa pela situação. E eu sei disso a minha preocupação é pela semelhante à área que foi cedida pelo governo municipal há 20 anos para a Associação da Brigada Militar, e que até o ano passado não tinha nenhum documento. Então, era temerário que
um gestor, a hora que entrasse, quisesse reverter, indenizava e pronto. E eu me preocupo com esses campos, porque quem é mais antigo aí em Carazinho, principalmente no esporte, a gente pode lembrar aí, né, Laura, que nós tínhamos, eu tenho relacionado aqui, acho que 18 campos, por exemplo, o Ouro Preto e a Associação, né, Laura? O Laura jogava de um lado da rua, jogava do outro, né? Nós tínhamos a Avenida, o Juventude, o Vitória, o Esperança, Campo do Parque, tinha o campo na Santa Terezinha, que era do Adilson, né? O Vila Nova, o Real Madrid, o Farroupilha, o Campo do Varig, o Alvorada, o Juvenato. Então, todos esses campos, e hoje não existe mais. E, para minha surpresa, eu tinha feito esse pedido também em 2018, o mesmo pedido, e de lá para cá, Laura, não mudou nada. Não foi regulamentado nada, e a nossa preocupação é essa, porque o campo do Floresta particular, tranquilo, né? Mas a minha preocupação, o campo do Glorinha, do Rodoviário e do Brasil. O campo do Brasil está em fase da matrícula, já está no tabelionato, mas desde 2018 não foi verificado pela direção do clube ou alguém interessado tem que verificar a situação, senão não anda. O do rodoviário não consta como área municipal, Alor, né? Então, teria que encaminhar um documento, alguma coisa para tomar posse de fato, de direito daquela área. E o do Glorinha do município. Então, esse do município, nós teremos que ver, e a gente tem acompanhado logo Glorinha, junto com os amigos da Winkler lá, que estão assumir o campo, e a sede lá, a Copa, foi tudo remodelado, arrumado, o campo ajeitado. Então, nós precisamos de todos, o empenho de todos aqui, para que esses campos, esses 4 que ainda existem no nosso município, 3 que são públicos, né, o Floresta, como eu falei, é particular, esses 3 campos não fiquem na história como esses outros 18 que eu falei aqui, e com certeza tem mais algum. Então, nós estamos à disposição, e acredito que os colegas também, para auxiliar a diretoria desses clubes aí, para que regularize a situação, até para poder conseguirem concorrer aí a auxílios públicos, verbas públicas, se não tem CNPJ, não tem área, até para desenvolver seus projetos, precisa a regulamentação dessas áreas. Mas só o que entristece agora é a gente vê pessoas que às vezes criticam e que pouco fazem pelo esporte, ou pouco fizeram, né, Daniel? Então, são aqueles mais os esportistas das redes sociais, que eles, é mais fácil criticar quando alguém procura ajudar ou colaborar com as situações, do que essas pessoas pegarem também, se engajarem junto, para que a gente regularize a situação. Mas, mais uma vez, a gente se coloca à disposição aí, para poder ajudar, como a gente se colocou à disposição da ABECAR lá e regularizamos a área deles, e agora eles já podem tomar posse de fato. Eles tinham de direito, mas agora teremos a escritura da área. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Algum vereador que queira fazer uma explanação também, alguma dúvida, 2 minutos. Então, não havendo vereador, passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que os requerimentos fossem votados em bloco. Coloco em votação o pedido do vereador Guarapa para que os requerimentos sejam apreciados em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os requerimentos.
Gostaria de subscrever alguns requerimentos, se assim os vereadores aceitarem. O 30099, o 30100 e o 30107. Mais algum vereador? Sim, presidente. Eu gostaria de subscrever o 30099 e o 30113. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de subscrever o 30122. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria de subscrever o 30129, 30125 e 30099. Questão de ordem, presidente. Gostaria de subscrever o 30113. Obrigado. Mais algum vereador? Eu gostaria, presidente, como eu já tenho 5 requerimentos, eu quero abrir mão do requerimento 30101, que está subscrito pelo Fábio, aí passamos por Fábio aí a autoria, e até porque já conheço a família, já conversei com a família, pessoalmente, do falecido senhor Reinaldo, mas eu vou abrir mão desse requerimento para subscrever o requerimento 30125 do vereador Estevão de Loreno, que solicita informações sobre a administração direta e da Eletrocar. Se assim ele permitir. Mais algum vereador que queira subscrever requerimentos? Todos os vereadores de acordo? Então, está em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Solicito que a senhora secretária realize a leitura do projeto, autor e emenda do projeto que irá à votação. Projeto de lei, autor executivo municipal, número 28/2020. Ementa. Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2020 para apreciação sob regime de urgência. Coloco em discussão o projeto de lei número 028/2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 028. Vereador Gauchinho, por gentileza, aos seus lugares. Coloco em votação o projeto de lei 028/2020. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 17 de agosto, às 18h15. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Desejo uma boa noite a todos e fiquem com Deus.